Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Nós temos lido aqui, domingo após domingo, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Este é mais um dos milagres narrados por João no seu Evangelho. Qual foi o primeiro milagre que João narrou no seu Evangelho? Qual foi? A transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que João narra e que João diz que foi o primeiro milagre de Jesus. Quantos milagres que João registra no seu Evangelho? Quantos? 7 milagres. E João diz que se ele fosse escrever todos os milagres e feitos que Jesus realizou, não haveria bibliotecas capazes de conter a quantidade de livros que seriam escritos. Imagine, irmãos, o privilégio de andar com Jesus e de presenciar tantas ações gloriosas e sobrenaturais da parte de Jesus. Mas João, percebendo a impossibilidade de escrever todos os milagres, obviamente que pelo Espírito Santo, ele separou esses 7. E ele diz no final do seu Evangelho que ele cria plenamente na direção de Deus e do Espírito Santo que esses 7 seriam suficientes para qualquer pessoa que os lesse, crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo em Jesus como Filho de Deus, teriam vida espiritual, vida com Deus, novo nascimento por meio dessa fé em Jesus. A cada um desses milagres que João narra, João faz uma aplicação teológica. É importante isso. Ele narra o milagre acontecido e depois daquele milagre ele faz uma aplicação teológica. No primeiro milagre da transformação da água em vinho, qual é a aplicação teológica que João faz? De noite, vem Nicodemos ter com Jesus e lhe diz: Mestre, você só pode ser vindo da parte de Deus, porque se não fosse, você não seria capaz de realizar os milagres que realizas. Ao que Jesus lhe respondeu: o quê? O que Jesus disse? Eu fiquei surpreso esses dias que eu vi uma coisa que eu ainda estou pensando se é verdade ou não. Disseram que numa dessas escolas teológicas fizeram uma prova, e na prova perguntaram em qual dos testamentos estava o livro de Naum. 70% errou. Entre Velho e Novo Testamento, até chutando, 70% errou, não sabiam onde é que estava o livro do profeta Naum. Uma quantidade enorme de informações que nós temos, em contrapartida, uma superficialidade muito grande. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Aquele que não aceita. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, se não houver uma transformação, se não for virado do avesso, se não mudar a mente, se não mudar o coração, se não mudar os valores por uma ação sobrenatural de Deus e do Espírito Santo de Deus, não entra no reino de Deus, não faz parte do reino de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês qual é a aplicação espiritual
teológica que Jesus faz nesse texto aqui. Vamos ler o texto? Eu leio e vocês acompanham a leitura, está bem? Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, apesar de parecer com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. Perguntaram depois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: não sei. E a narrativa continua com os fariseus espremendo aquele cego, querendo saber o que é que tinha acontecido, de fato, de verdade, e aquela confusão toda. Mas até aqui é suficiente para o que Deus tem nos reservado para essa noite. Curva a sua cabeça, faça essa oração comigo nesse momento, pedindo a Deus para falar ao nosso coração, nos dar entendimento e compreensão espiritual. Senhor nosso Deus e eterno Pai, dependemos do Senhor. Ninguém melhor do que o Senhor conhece as nossas limitações. Ninguém é capaz, ó Deus, de conhecer tão bem as nossas imperfeições, limitações, fragilidades, tanto quanto o Senhor. Mas quando nós reconhecemos, entendemos tudo isso, sabemos que também podemos contar com a Tua graça e com a Tua assistência. Assista-nos com o Teu Espírito. Dá-nos aquela sabedoria dos céus. Livra-nos da humana, da carnal, que também é demoníaca, mas dá-nos a do Senhor. Abra os nossos ouvidos. Livra-nos das perturbações, dos ataques do maligno, dos intentos do maligno de roubar a compreensão da Tua palavra, porque Ele sabe que ela, como uma boa semente, se cair no nosso coração e for entendida, compreendida, ela vai brotar e vai produzir frutos que Te glorifiquem. Então guarda-nos de toda perturbação, de toda inquietação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu acredito que você, como eu, já leu muitas vezes o Evangelho de João, e talvez esse capítulo 9 de João. E talvez, como eu também, raramente parou para perceber a profundidade e a intensidade da pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Essa pergunta que eles estão fazendo para Jesus não é uma pergunta qualquer, não é uma pergunta de uma curiosidade superficial, mas essa pergunta que eles estão fazendo para Jesus é uma pergunta altamente existencial. É uma pergunta que permeava as mentes e os corações daqueles dias.
É aquela velha pergunta que nos atormenta diante das adversidades. É aquela pergunta que atormenta quando alguma coisa saiu fora daquilo que nós julgamos como comum, corriqueiro, natural, que deveria acontecer na vida de todo mundo. Caminhando Jesus, viu um homem que era cego de nascença. E a pergunta é: por que este homem é cego? E se ele nasceu cego, por que ele nasceu cego? Que culpa tinha ele? Esse homem, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? É uma pergunta existencial, mas é também uma pergunta teológica. Naqueles dias, o judaísmo, naqueles dias da lei, eles viviam muito em função do que nós chamamos de retribuição ou de mérito. Toda a leitura da vida e dos acontecimentos da vida eram feitos em relação ao merecimento. O fulano faz isso porque ele merece. O fulano está sofrendo isso porque ele merece. Esse aí nasceu cego porque alguma coisa aconteceu, algum pecado eles aprontaram. Foi ele, Senhor, mas como é que poderia ser ele se ele já nasceu cego? Então foi os seus pais? É uma coisa comum no pensamento religioso daqueles dias. E é uma coisa muito presente em quase todas as religiões. Essa questão da retribuição, essa questão do mérito. Um dia Paulo estava sendo levado para Roma. Nós conhecemos a história, depois de ser preso em Jerusalém, fica aprisionado em Cesareia, apela para César, então é encaminhado de Cesareia para Roma. Eles entram no navio, o comandante ali daqueles presos, junto com outros soldados, entram no navio, preparam para a viagem, chegam numa ilha, aportam naquela ilha e resolvem dar sequência à viagem para Roma. E Paulo diz: olha, é melhor ficarmos aqui. Deus está mostrando que se a gente seguir a viagem, essa viagem vai ser muito perturbada e muito complicada. Mas o comandante do navio, o capitão, preferia dar ouvidos ao navegador do que a Paulo. Era um incrédulo, não conhecia Paulo, não conhecia o Deus de Paulo, acostumado com aqueles ídolos ali da idolatria romana, não sabia que esse Deus de Paulo é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que revela, é um Deus que mostra as coisas, e prefere não acreditar em Paulo, julgando que aquilo não passava de ignorâncias religiosas, e dá crédito então ao navegador e resolvem seguir a viagem. E saem, e a princípio parece que tudo ia ser bom, os ventos são favoráveis, e de repente, quando menos esperavam, vem um tufão daqueles mares, e pegam aquele navio, começam a rodopiá-lo, e vai um dia, e 2, e 20 dias, e aquela labuta já tinham se desesperado da vida, achando que estava tudo perdido. E Paulo mais uma vez se coloca em pé naquele navio diante do comandante e de toda a tripulação e diz: tem de bom ânimo, o Deus a quem eu sirvo disse que nenhum de nós vamos perecer, embora o navio vai perecer, vai se arrebentar completamente. E assim foi. O navio se arrebentou, eles pularam na água e chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta, molhados, com frio, todos ali, friorentos, desesperados, amedrontados, assustados, tendo passado por um fio da morte.
Aí Paulo sai para juntar gravetos, faz uma fogueira, e quando ele mete a mão nos gravetos para colocar no fogo, uma serpente sai do meio daqueles gravetos e pica na mão de Paulo. Paulo sacode a mão, joga a serpente no fogo, e o que foi que as pessoas começaram a pensar a respeito de Paulo? O que foi? Gente, esse homem é um tremendo pecador. A justiça não o deixa escapar. Ele escapa do naufrágio, mas agora não escapa da mordida dessa serpente. E ficaram ali esperando a hora de ele cair morto. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a leitura que eles fazem do evento. Esse homem é um tremendo pecador, vai morrer, escapa do naufrágio, é um prisioneiro, vai para Roma, vai para o juízo, pensa que deu sorte, escapando do naufrágio, da morte, mas a justiça não o deixa sobreviver, achando que estava tudo bem, escapando aí da morte, do naufrágio. Olha só, essa serpente pica a sua mão, vai morrer, vai cair tudo. Essa coisa da retribuição parece que ela é impregnada na nossa mente de tal forma, de tal maneira, eu julgo que ela é a leitura mais rápida, ela é a forma mais rápida e também mais simplista de ler os eventos que acontecem na nossa vida, que quase imediatamente, quando uma coisa ruim acontece conosco, a pergunta é: o que foi que eu fiz? Onde é que eu errei? Qual é o meu pecado? Por que essas coisas estão me acontecendo? Algumas vezes a Bíblia deixa claro que é resultado sim do pecado, mas o duro é que não são todas as vezes. Não existe uma linha reta e direta que permita dizer que todos os eventos negativos, dolorosos, frustrantes na vida da pessoa, como uma criança nascer cega, é fruto, resultado do pecado individual dela ou dos seus pais. Jesus, cercado dos seus discípulos, faz menção de um evento que aconteceu quando a torre de Siloé caiu e matou um grupo de pessoas. E eles estavam também dizendo: nossa, como essas pessoas eram pecadoras, porque uma desgraça dessa aconteceu com elas. O problema de fazer essa leitura simplista, rápida, sem orar, sem pensar, sem ler a inteireza do conselho de Deus, é que nós anulamos uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia Sagrada, que é a graça de Deus. A graça de Deus é o fato de que Deus, Ele distribui favores além daquilo que nós merecemos. A graça de Deus é o fato patente e palpável nas Sagradas Escrituras, que Deus nos dá muito além daquilo que nós merecemos. Quando os discípulos perguntam para Jesus: esse camarada é cego, é porque ele pecou ou foram os pais dele? Presta atenção. Se eles não são cegos, se eles não sofrem de cegueira, estão achando que aquele homem é cego porque ele ou os pais pecaram, o que eles estão pensando deles mesmos? Somos melhores do que esse desgraçado. Somos melhores do que esse Paulo, que a justiça divina não deixa escapar. Quando nós fazemos esse juízo, quando nós fazemos essa leitura, quando nós temos essa percepção única
unívoca nos nossos juízos, no nosso julgamento, na nossa leitura das coisas. Nós nos tornamos simplistas, reducionistas e nos esquecemos do quanto todos nós dependemos da graça de Deus. E o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? O que seria de nós se não fosse o favor imerecido de Deus? O que seria da nossa vida se Deus não nos assistisse com bondade, com graça, com misericórdia e com fidelidade? Por isso que eu lhes disse que muitas vezes nós lemos e não nos apercebemos. A grande questão da hermenêutica é você conseguir ler além das suas preconcepções, ler além daquele arcabouço de preconcepções, de preconceitos arraigados na sua mente, de tradições religiosas, de valores familiares, etc. e tal, conseguir fazer uma leitura, a partir dessa leitura, ter os olhos iluminados, e com essa iluminação, o entendimento da palavra de Deus, ter a vida transformada. Presta atenção. Jesus, ele é cego desde a nascença. Nós não somos cegos. Ele é cego foi porque ele pecou ou foi o pai deles, os pais? Ou seja, a leitura que eles estão fazendo é que ele é cego por consequência do pecado dele ou por consequência do pecado dos pais dele. Se eu faço a leitura que ele está em desgraça por causa do pecado, eu também estou fazendo a leitura que se eu não sou cego, se eu não estou em desgraça, é porque eu sou bom. É mérito. É mérito tanto para lá quanto é mérito para cá. Aí nós anulamos a graça de Deus. É por isso que é dito, né? Essas coisas são ditas a respeito de Billy Graham e de muitos outros, mas é dito a respeito de C.S. Lewis, que é considerado como um dos maiores pensadores cristãos desse tempo recente, e que era acostumado a se reunir com intelectuais ali na Inglaterra, professor de Oxford, depois de Cambridge, reuniam para discutir de tudo, inclusive sobre coisas espirituais e sobre a vida religiosa. Em uma daquelas reuniões levantou-se a seguinte questão: o que é que difere uma religião da outra? O que difere o judaísmo do islamismo? O que difere o judaísmo do islamismo do cristianismo? O que difere o judaísmo do islamismo, do cristianismo, do hinduísmo, do confucionismo, do budismo? Anotem essa questão. Daqui uma semana nós nos reuniremos e cada um apresenta a sua resposta de acordo com a sua religião. Ele disse: eu não preciso de uma semana, posso responder agora. Não, deixa de ser orgulhoso, arrogante, pensa primeiro. Não é arrogância, não é orgulho, eu já sei a resposta. Qual que é a diferença então? Do cristianismo é a graça. É a graça de Deus. Em nenhuma religião, em nenhuma expressão religiosa, vamos encontrar coisa semelhante à graça de Deus. Graça é a convicção, é a certeza de que Deus é gracioso, é a convicção de que Deus não me trata, conforme diz o Salmo 103, Deus não me trata consoante os meus pecados. Imaginem só por um segundo se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados. Imagine só se Deus fosse nos retribuir de acordo com as nossas iniquidades. A não ser que você tenha uma percepção de você mesmo tão distorcida, mas tão distorcida pelo pecado, que você acha que Deus te trataria de uma forma maravilhosa, porque você é um cara acima da média, não tem pecado nenhum. Ou você é doido, ou tem uma distorção completa da sua realidade, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores.
É muito fácil entender a retribuição, é muito fácil entender o mérito, é muito fácil fazer esse reducionismo, é muito fácil simplificar as coisas dessa forma, mas é muito difícil submeter-se à graça de Deus. É muito difícil reconhecer, é muito difícil entender, é muito difícil reconhecer, mas assim do coração mesmo, da alma, do profundo do ser, que é graça, que é bondade, que é misericórdia de Deus, que é favor de Deus, que é favor imerecido, porque nós passamos o tempo todo correndo atrás de aprovação, de merecimentos. Que é muito difícil entender a graça. O primeiro ponto, então, é que Jesus deixa claro que a forma de Deus ver a realidade, a percepção que Deus tem da realidade, que nós também deveríamos ter, deveria ser essa percepção da realidade a partir da graça de Deus. Deus é gracioso, Deus é bondoso. Era bom chegar perto daquele velhinho de 90 anos de idade e perguntar: como é que o senhor está, irmão Euclides? Melhor do que eu mereço. Por quê, irmão? Pelos meus pecados eu mereço o inferno, e Deus em Jesus me deu os céus. Muito melhor do que eu mereço. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Ao invés de lamentar, de reclamar que a porção caiu num lugar terrível, num lugar de dores, é enxergar a graça de Deus. Estou melhor do que eu mereço. Estou muito melhor do que eu mereço. Jesus cura aquele cego. Jesus abre os olhos daquele cego. Jesus manifesta o seu poder, a sua graça, o seu favor na vida daquele cego. Jesus manifesta a glória de Deus na vida daquele cego. É um milagre que Jesus opera. João está dizendo aqui que esse faz parte dos milagres que Jesus realizou e que ele fazia questão de deixar esse milagre escrito. Jesus abriu os olhos do cego de nascença, que causou espanto em todos ao seu redor. Qual é a aplicação teológica, qual é a aplicação espiritual? Existe uma cegueira pior do que a cegueira física. A pior cegueira de todas é a cegueira espiritual. A pior cegueira de todas, muito pior do que a cegueira física, que é uma coisa terrível, uma coisa triste. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender a dimensão da dor de alguém que é cego. Por mais que eu sinta compaixão, por mais que eu queira me condoer, eu nunca experimentei o que é ser cego, mas eu posso imaginar. Estávamos ali em Caldas Novas, vindo com a Márcia e a gente conversando, e apesar da sequidão, em alguns lugares você via ipês. Gente, que coisa linda, que coisa extraordinária. Quantas cores vibrantes, que vivacidade no meio de uma sequidão. O mar me encanta. Eu gosto de ir para a praia, nem tanto para entrar na praia. Você sai da água ali todo repuxando, né, com o couro velho repuxado pelo sal. Mas contemplar aquela imensidão, ver o movimento das ondas, ver, ouvir a forma como as ondas vêm, a forma como elas vão, poder ver o pôr do sol, sentar ali preguiçosamente e ver as suas costas, o sol se pondo, e dependendo da época, a lua se levantando. É a graça e a beleza de poder ver, que eu acho que por mais que você tente explicar para alguém que não enxerga, para alguém que nunca viu, eu acho que jamais vai conseguir entender.
Imagina alguém não poder ver a face do filho. Uma das formas do juiz identificar a paternidade, ele pede uma foto. Olha a foto, olha para o fulano e fala: não tem jeito não, escapa não, é seu mesmo, a cara é sua. Mas quem não enxerga, quem não vê, não pode ver a sua face na face dos seus filhos. Quem não enxerga nunca vai ver o quanto os seus filhos se parecem com ele. Não vai ter a alegria de ver a sua vida sendo gerada, reproduzida na vida dos seus filhos, tanto emocionalmente, em termos de caráter, mas também fisicamente. Apesar da mistura, né? Às vezes estamos lá em casa, eu, a mãe, esses meninos, eu pego a Débora, aperto e falo: essa testa é do pai. É nada, é da Márcia, né? Esses olhos, Samuel, esses olhos são do pai. Eu enxergo, eu posso ver. Deus me permite ver essas coisas. E agora quem não vê? É triste. O deslocamento, a discriminação, a impossibilidade de acesso que a sociedade dá para uns e nega para outros por causa dessa deficiência terrível. Sou incapaz de descrever com toda a extensão da dor existencial de alguém que não pode enxergar. Jesus abre os olhos daquele cego. E Jesus deixa claro: tem uma cegueira que é muito pior do que a cegueira física. É a cegueira espiritual. Os judeus daqueles dias de Jesus, que eram extremamente religiosos, olha só essa leitura da retribuição, olha só essa leitura do mérito, onde é que ela leva as pessoas. Os judeus chegaram para aquele cego que agora vinha e perguntaram: o que foi que aconteceu com você? Eu era cego, o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lá um lodo, lá a terra com a saliva, aplicou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque, fui lá, lavei no tanque e voltei vendo. Não, é verdade, não pode. É mentira, você está inventando. Quem são os seus pais? Chama os pais dele. É isso assim que ele está dizendo? Exatamente desse jeito que ele está falando. Os pais, com medo do judeu, falam assim: olha, ele é de maior, segundo a lei, ele deve responder por ele que diga, não sei de nada, né? Aí os judeus perguntam de novo: mas conta pra gente o que foi que aconteceu. Eu já falei para vocês, já falei, já expliquei. O que é que vocês querem saber? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Dá glória a Deus, esse homem é um pecador. Opa, peraí. Aí não, vocês me ensinaram que Deus não ouve, não atende aí pecadores dessa forma, como ele atendeu esse homem. Esse homem abriu os olhos muito cego. Esse homem fez um milagre extraordinário. Aí os judeus dizem assim: você que é nascido todo em pecado, quer ensinar a gente? Por que os judeus estão dizendo para ele: você que é nascido todo em pecado, quer nos ensinar? Por quê? Porque ele tinha nascido cego. Porque na cabeça dos judeus, se ele nasceu cego, é porque ele era todo nascido em pecado. Aí Jesus fala assim: se vocês fossem cegos, talvez não teriam tanto pecado quanto tem. Mas agora dizem: nós vemos, fica patente a vossa cegueira. Porque não existe cegueira maior do que a cegueira espiritual. Quem um dia teve os olhos iluminados por Jesus
Quem um dia teve os olhos abertos por Jesus, os olhos espirituais, que consegue enxergar a verdade de Deus, a realidade segundo Deus, enxergar as coisas da forma como Deus enxerga, tem uma gratidão dentro do coração, tem uma alegria dentro do coração que nada, absolutamente nada, pode se comparar a essa grande alegria. Só quem já viveu na escuridão de enganos religiosos, só quem já viveu na escuridão de vãs filosofias, construções humanas, elaborações humanas, que cegam os olhos, que ao invés de abrir os olhos, cegam muito mais ainda o entendimento espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, eu rogo a Deus para que Ele ilumine os olhos do vosso coração. Como que dizendo, eu rogo a Deus para que os olhos espirituais sejam abertos. Jesus é o único que pode abrir os nossos olhos espirituais. Assim como Jesus realizou esse milagre que abriu os olhos de um cego em termos físicos, Jesus também pode abrir os nossos olhos espirituais, mas é Ele, somente Ele que pode fazer isso e mais ninguém. Mas ninguém pode abrir os nossos olhos espirituais. Eu dou graças a Deus, porque Deus me permitiu, me levou, passei, vivo, andei pela vida acadêmica, li tantos e tantos pensadores, conheço tantos e tantos pensamentos, pessoas que dedicaram a vida inteira ao pensamento de um homem só. Outro dia eu participava de um congresso, estava ali, celebrado, doutor, renomado, que tinha dedicado a vida dele para entender o pensamento de Rousseau. Tese escrita, doutorado na França, pós-doutorado para entender o pensamento de Rousseau. E tantos outros que se dedicam a vida inteira para entender o pensamento de um homem, para entender as elaborações humanas, para entender os questionamentos que uma mente humana é capaz de elaborar. Estou menosprezando? Não, muito pelo contrário, eu acho interessante. Mas não ter os olhos espirituais abertos para enxergar as verdades de Deus, não entender as verdades de Deus, não compreender a revelação de Deus, passar essa vida tateando, passar essa vida na escuridão em termos espirituais, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado, sem saber de fato, de verdade, qual é a vontade de Deus, é uma cegueira, é uma tristeza, tão triste ou muito pior do que a tristeza de ser um cego. Que tristeza, que loucura, que desperdício da existência, que é tão curta e tão passageira. Correr atrás do vento, ganhar, conquistar, entender, mas não entender a iluminação, a verdade segundo Deus. Jesus é o único que pode abrir os olhos espirituais de um ser humano. Por isso que Jesus está dizendo: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o que ilumina os olhos. Nesse mundo hoje plural, nesse mundo hoje relativizado,
de dezenas, centenas de ideias, você dizer que há um caminho, há uma verdade, há somente uma pessoa capaz de abrir os olhos, para muitos é loucura. Mas é a verdade de Deus, é a revelação de Deus. Não tem luz em outro lugar, não tem luz em outra pessoa, não tem outro capaz de iluminar os olhos tanto quanto Jesus. Jesus é aquele que abre os olhos do coração. Jesus é aquele que abre os olhos da mente. Jesus é aquele que abre os olhos espirituais. Jesus é aquele que abre o entendimento para compreender a realidade da vida, da forma como Deus a vê. Por falar nisso, eu fico lendo os filósofos e a grande preocupação deles é entender o que é real. O que é o real? O que é a realidade? Passa pelos dedos, não conseguem segurar, não conseguem aprender, porque nós só podemos entender a realidade das coisas se nós olharmos para elas da forma como Deus olha. Nós só podemos entender a vida, a plenitude da vida, da existência, quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para a existência da forma como Deus olha. Nós só podemos fazer isso mediante Jesus. Quando nós pedimos, Jesus, abra os olhos do meu coração, Jesus, abra os olhos espirituais, Senhor, tira-me dessa cegueira, eu ando tateando, perguntando, batendo de um lado para o outro. Jesus, que cura o cego, é aquele que também cura a cegueira espiritual. Ele e somente Ele. Vamos orar?